Olá a todos os nossos seguidores aqui do Portal Convergente, uma boa tarde a todos. Aqui é a Letícia Barbosa apresentando mais um debate político. Sejam todos muito bem-vindos hoje no nosso debate político, onde nós vamos estar conversando com o reitor da UEA. Seja muito bem-vindo, professor André. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos os telespectadores do Portal Convergente que nos assistem e nos escutam aí pelo Instagram. E dizer que é uma oportunidade muito grande de poder estar aqui com vocês. Agradeço imensamente por isso. E estamos à disposição para ter esse bate-papo aí bem aberto, bem franco, com a nossa comunidade que está nos assistindo por meio do portal de vocês. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu, como acadêmica, eu acho de suma importância nós termos esse contato próximo, né, com uma das instituições mais renomadas do Estado, que é a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, e com uma figura de grande representação, né, que é o reitor. Então, nesse sentido, o senhor, para quem está nos acompanhando, conseguir se situar um pouco, nós estávamos até falando sobre isso, o senhor foi eleito, né, no dia 23 de março, ele explicou que logo após teve aí o empossamento, né, que o senhor foi empossado como reitor, e hoje o senhor já está atuando, né, já é, de fato, um reitor da UEA. E, dentre esse sentido, para quem está nos acompanhando, nós estamos falando com um administrador. O senhor também tem mestrado em administração pública, é graduado em Direito, tem aqui também graduação em Direito, Administração Pública e Administração de Empresa e Comércio Exterior, correto? Para nós começarmos aqui com os nossos seguidores, o senhor pode falar um pouco da sua trajetória e o que trouxe esse principal objetivo, né? Acho que essa é uma palavra boa de ser utilizada, objetivo de estar aí no cargo de reitor da UEA. Claro, bem, eu comecei minha trajetória acadêmica vamos lá, com os cursos que eu terminei, né? Sim. Porque tiveram cursos que a gente começou, não terminou, enfim. Mas foram 3 graduações, uma especialização, um mestrado e um doutorado. Mas eu gostaria de destacar que entre essas 3 graduações, eu fui aluno da Universidade do Estado do Amazonas, formado na primeira turma de administração, que concluiu as suas atividades em 2004 e formou seus alunos em 2005. De lá para cá, tive N oportunidades técnicas de trabalho, nunca deixei de publicar, de escrever, né? E, a partir daí, muito cedo ainda, comecei a dar aula com 23 anos em uma faculdade particular de Manaus. E quando abriu a oportunidade de ter um concurso para a UEA, pela primeira vez, pelo primeiro edital 01, em 2007, eu fiz o concurso para professor da UEA e passei, né? E comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro de 2008 como professor da Universidade do Estado do Amazonas. De lá para cá, nós tivemos uma trajetória muito ligada à pesquisa, muito ligada ao ensino, e a partir daí outras oportunidades foram surgindo, né? Coordenei curso de mestrado, fui pró-reitor 2 vezes, pró-reitor de planejamento, pró-reitor de extensão e assuntos comunitários, fui coordenador dos sistemas de ingresso, dos exames vestibulares da universidade, inclusive na ocasião nós participamos da implementação do SIS, né? E fora da universidade também trabalhei no sistema de segurança, trabalhei recentemente na Amazon Prev, fui diretor-presidente da Amazon Prev, e fui procurado por um grupo de professores da universidade para que nós pudéssemos desenvolver na UEA aquilo que a gente já vinha desenvolvendo em outras oportunidades, em outras secretarias. Aceitei o convite, é um desafio muito grande, porque a universidade é um mundo, né? E a gente assumiu esse compromisso, e eu agradeço aqui os mais de 53%, tá, do eleitorado da universidade que votou na gente. A gente teve uma diferença aí de mais de 7% para o segundo colocado. E dizer assim, que é um voto de confiança, é um voto pela mudança, é um voto de esperança, né, que foi depositado na gente, e a gente acolhe isso. E dizer assim, para a comunidade, a eleição acabou, agora nós trabalhamos em prol de toda a universidade, independentemente se votou no A ou no B, né? Todos são universidade, todos nós queremos a mesma coisa, que é uma universidade eficaz, uma universidade que cumpra com a sua missão constitutiva, com a sua missão teleológica, né? E a partir daí que possa dar um retorno social, um retorno
para o nosso estado do Amazonas, e a gente está imbuído aí nessa missão. Eu fico muito feliz de conversar, principalmente sobre uma pauta tão importante, que é a questão da educação. Nós sabemos que a educação ela é aí um pressuposto que move, que transforma, que muda. E eu mesma prestei vestibular para a UEA, eu estava inclusive lhe contando nos bastidores. Olha, é muito interessante nós estarmos conversando sobre isso, porque temos aqui diversos seguidores que estão nos acompanhando, dentre eles a Maria do Socorro Lima, o portal do Manuzinho está aqui conosco, temos o Glauber Mori, temos a Souza Edilânia, Jaqueline Solimões, Alana Honorato e dentre outras pessoas que estão aqui conosco. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Façam suas perguntas, que nós também vamos estar lhe perguntando por meio dos nossos seguidores. E sobre o sentido que nós estávamos falando, sobre como a educação transforma, o senhor foi acadêmico, participou também ali, né, do grupo que compõe a UEA e hoje se encontra no papel de reitor. Nós queremos saber qual o planejamento para a UEA nos próximos 4 anos da sua gestão. Tem algumas mudanças em vista? Nós estamos vindo aí de um período muito atípico, que foi a questão da pandemia, que pegou muitos gestores, né, de uma forma assim inesperada. Quais são aí os seus planejamentos para os próximos 4 anos? Bem, nós temos como foco trabalhar o eixo da infraestrutura, né, tanto a estrutura física como a infraestrutura administrativa da universidade, que precisa ser reformulada. Nós precisamos dar maior dinamismo para os processos dentro da universidade e, de igual sorte, nós temos que trabalhar os 3 pilares da educação, o ensino, a pesquisa e a extensão, com melhor qualidade. Então, para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar uma infraestrutura física da universidade também de uma maneira mais significativa. Nós temos que investir no processo de capacitação dos nossos professores e dos nossos técnicos administrativos e caminhar dentro de um panorama em que nós precisamos cumprir com a nossa legislação do plano de cargos, carreira e remuneração, para que nós tenhamos aí um servidor extremamente motivado para trabalhar em prol da nossa universidade. Então, diluído nesses 4 anos de gestão que nós temos aí pela frente, nós queremos implementar essas mudanças para que, quando nós cheguemos lá no ano de 2026, né, nós consigamos olhar para trás e vislumbrar aí esse caminhar, né, em prol da educação superior no estado do Amazonas. É verdade. Esse fato, quando nós falamos assim, Amazonas em geral, nós falamos também da capital e dos interiores. Em relação agora aos interiores, como é que vai se dar essa questão do dinamismo? Porque nós sabemos que tem a questão de locomoção, no interior as situações são um pouco mais complicadas. Como é que está o planejamento em relação a isso? Bem, a gente precisa olhar de fato para o interior. Eu acho que só falar sobre o interior não vai resolver o problema, né? Sim. Então, assim, nós temos que olhar para o interior inclusive com uma lupa, sempre trazendo o interior para mais perto da gente, né? Então, é claro que nós temos toda uma dificuldade logística, nós temos toda uma composição geográfica extremamente peculiar aqui no nosso estado, que inclusive que é a nossa característica, nos tipifica, né, nos diferencia, e a gente tem que saber trabalhar com isso. A universidade, ao longo dos seus 21 anos de existência, ela considerou essas peculiaridades e implementou um sistema que é o ensino presencial mediado por tecnologia, que encurtou essas distâncias. Então, eu tenho nos municípios salas de aula, em todo o interior do estado, né, que funcionam no horário certo, com uma turma fechada, que foi aprovada no exame vestibular, com um professor lá no município e com professores aqui na capital que transmitem a aula para o interior. Então, esse sistema híbrido, esse sistema que possibilita esse encurtamento de distância, ele sempre foi o carro-chefe da universidade. Só que nós precisamos hoje estruturar a universidade para os cursos regulares, para os cursos modulares, para que dentro dos municípios nós tenhamos a condição de desenvolver pesquisa, nós tenhamos a condição de ter extensão, porque assim, tem munícipe que passa na frente da universidade e nunca conseguiu ter acesso, de fato, não só como aluno, mas ter acesso como cidadão aos serviços que a universidade pode oferecer no interior. Então, nós queremos ser, e eu digo muito isso, nós temos potencial para ser a mola motriz do desenvolvimento econômico do nosso estado e da nossa região. Nós precisamos encarar esse fato,
Nós precisamos abraçar esse desafio para que nós possamos romper barreiras e, a partir daí, vislumbrar outros modelos de desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Tem um autor, tá, economista, você não foi para o nosso curso de economia, né? Mas foi para o jornalismo, foi para o direito. Tem um autor que é o Joseph Schumpeter, tá? E aí nós temos diversos desdobramentos da pesquisa do Schumpeter, e nós temos os neo-schumpeterianos, tá? Que é um grupo de pesquisadores já bem desenvolvido hoje, que entende que não é a economia que desenvolve tecnologia, mas a base, o início do processo, o start do processo, é que o desenvolvimento tecnológico ele vai proporcionar o desenvolvimento econômico. Então, desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Inglesa, com a máquina de tear, que era um avanço tecnológico para a ocasião, né, a Inglaterra se posicionou durante muitos anos, né, com uma economia mais forte no mundo, por conta do desenvolvimento de tecnologias, né? Então, a roda girava dessa forma. E os outros países foram desenvolvendo, por exemplo, a Coreia do Sul, muito recentemente, inclusive. Na década de 70 era um país eminentemente agrário, né? E hoje é um país que detém aí uma série de produtos com fronteira tecnológica, né? E é economicamente pujante em função do desenvolvimento tecnológico. Então, nós só conseguimos desenvolver tecnologia se for por meio da educação. Verdade. Né? Então, a tecnologia ela tem como base uma boa educação, né? Não tem como a gente desenvolver pesquisa sem ensino. Não tem como a gente desenvolver ensino sem pesquisa. E nós não temos como romper os muros da universidade sem extensão. Então, hoje, a gente pode desenvolver o interior do estado do Amazonas e toda a nossa região, inclusive a capital também, tá? Desenvolvendo tecnologia. Agora, nós temos que investir na educação de base, na formação, né, de profissionais que possam desenvolver pesquisas. Essas pesquisas vão desenvolver produtos, esses produtos vão gerar patentes e essas patentes vão gerar royalties para o nosso estado. Então, é um ciclo totalmente virtuoso. E esses royalties vão fazer com que nós investamos ainda mais em tecnologia, em educação, e a roda começa a girar de maneira muito positiva e propositiva, né? Então, nós queremos trabalhar dessa forma e precisamos que a UEA possa, realmente, como eu falei ainda há pouco, compreender esse processo, os professores, os alunos, os técnicos, abraçar esse desafio, que é um desafio muito grande, né? Explicar isso é fácil. Realizar isso é muito complicado. Sim. Né? Então, nós precisamos todos estar imbuídos dessa missão para que nós consigamos promover, de fato, um desenvolvimento do nosso Estado com modelos diversos de desenvolvimento econômico por meio do desenvolvimento da pesquisa. Algum dos nossos seguidores é uma questão, inclusive, que o senhor pontuou e que é muito importante a gente olhar nesse fato. Hoje em dia, principalmente... atualmente, nós estamos em uma realidade totalmente diferente. A questão da tecnologia, ela se tornou muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Existem acadêmicos, e isso é inclusive uma pergunta que alguns seguidores nos enviaram, existem acadêmicos que se habituaram ao modelo híbrido, às aulas online, no modelo de EAD. Existem alunos que não. Isso é totalmente compreensível, o modelo de ensino ele não é padronizado, né? Mas existe um questionamento. A UEA, ela vai aderir ao modelo híbrido? Ela vai voltar presencialmente? Existe a possibilidade de ainda se aproveitar a questão do EAD ou não? Vamos lá. São situações diferentes para necessidades diferentes. Sim. Então, como você bem pontuou, em função da pandemia, para que nós não parássemos 100% as nossas atividades, nós aderimos às aulas online, né? Claro, alguns alunos se adaptam, outros não se adaptam, enfim. Mas os nossos cursos são cursos presenciais. Sim. Certo? Salvaguardadas algumas situações que têm o percentual dentro da legislação que trata do assunto, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, o percentual, inclusive com todas as suas alterações posteriores, que trata do funcionamento dos cursos com a capacidade EAD, né, nós temos cursos presenciais. Temos de caráter modular, né, os cursos presencial mediado por tecnologia e os cursos eminentemente presencial. Então, as aulas vão voltar 100% presencial. Nós só precisamos ter uma segurança com relação aos estudos da pandemia. Tá? Claro, está abrindo para todo mundo, o uso de máscara, inclusive, está sendo abolido, tudo. Mas nós temos que confiar nos profissionais da área.
Nós temos professores infectologistas renomadíssimos, inclusive mundialmente. Nós precisamos ouvir esses pesquisadores, esses biólogos, esses médicos, para que nós realmente consigamos entender esse cenário, até porque nós temos uma responsabilidade grande com a segurança e a saúde das pessoas. Sim. E aí nós vamos abrir o mais rápido possível, inclusive, é nosso compromisso, tá? De acordo com esse diálogo que nós vamos manter com o nosso grupo de combate ao Covid, que está instituído na nossa instituição, né? o GG Covid, para que nós façamos isso sempre de maneira, repito, segura e que nós consigamos salvaguardar a saúde de todas as pessoas. Nós queremos voltar 100% presencial. Hoje já foi liberado aí pela antiga gestão a volta às aulas das disciplinas que são práticas, tá? E a ideia é que a volta agora já seja 100% das aulas, inclusive com as disciplinas teóricas, mas tudo muito alinhado com o nosso grupo de combate ao Covid, para que nós garantamos aí a segurança e a saúde das pessoas. Essa informação é de ouro aí para os acadêmicos da OEA. Sigam aqui no Convergente conosco. Existem alguns seguidores que estão interagindo e acho interessante a gente mandar um abraço para eles. Nós estamos aqui com em torno de 60 pessoas ao vivo conosco. A Erika Lima disse, ótima entrevista. Temos aqui a Maria do Socorro dizendo que a entrevista está ótima. Temos aqui um seguidor que está falando que o ideal é que a sua ideia de levar a qualidade de ensino para as instituições educacionais, como os polos de interior, faça parte da vontade do governo. Temos aqui também a declaração que ele fala assim, saiba que o seu objetivo de desenvolver projetos e pesquisas vão ficar... Aí ele fala que torce por você e pela sua equipe. Eu não entendi muito bem aqui o que o seguidor fala, mas esperamos que ele complete aqui a sua linha de pensamento. E a todos os seguidores que estão nos acompanhando, um grande abraço. Continuem fazendo suas perguntas, participando conosco. E agora, indo para um outro lado. Nós sabemos que a UEA ela tem uma representação muito importante, inclusive na pandemia, fazendo um agradecimento a todos os pesquisadores, a todos os do grupo da saúde, né, que estiveram aí à frente, que fizeram um lindo trabalho de pesquisa. Nós aqui, dos veículos de comunicação, do Portal Convergente, do Portal Manaus, estivemos informando essas ações. Nós queremos saber, hoje em dia, o que a UEA ela representa para o Amazonas, na sua visão de reitor? A UEA, ela é, como eu disse, uma das principais agências do desenvolvimento, uma das principais arenas, inclusive, de debate político, de construção de ideias, né? De desenvolvimento intelectual, de formação profissional, né? E de orientação, inclusive, para a construção de políticas públicas. Verdade. Né? Então, hoje, a UEA ela consegue ter uma interferência, eu até diria, na vida das pessoas, né? Por meio dessa construção intelectual, né? Então, nós queremos até poder participar mais, né, do processo, não só de construção, de pensamento, de discussão, mas de implementação e execução de políticas públicas no Estado, nas mais diversas áreas, né? Então, a UEA ela tem sua importância. Hoje, inclusive, tem uma concorrência, né, entre os municípios do nosso Estado para ver quem tem polo da UEA, quem não tem, os que não têm querem ter de qualquer forma, e etc. E tal. E até converso muito com os prefeitos e digo, nós temos que construir os polos sempre de maneira estruturada. Sim. Não adianta ter um polo no interior que não funciona, ou que tem um curso que não está levando a educação com qualidade. Então, eu tenho que construir um polo sabendo que eu vou ter professor para dar aula, que eu vou ter condição de ter ali um laboratório funcionando na sua plenitude, e é dessa forma que a gente vem trabalhando. Então, isso só mostra e só reforça, né, o quanto a UEA se coloca importante no contexto social. Sim. Em todos os municípios, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente se coloca, né, nesse processo de formação. Hoje nós temos aí, depois de 21 anos, né, vários médicos, turismólogos, enfim, administradores, advogados, que têm o seu destaque, né, e nas mais diversas profissões, inclusive, nos mais diversos saberes na formação de professores, que têm o seu destaque profissional reconhecido e são oriundos da Universidade do Estado do Amazonas. Então, eu acredito que a universidade, ela de alguma forma vem cumprindo esse papel, a gente só precisa potencializar para que nós tenhamos ainda mais qualidade, para que nós sejamos, agora sim, passemos a ser reconhecidos,
nacional e internacionalmente. Então, nós temos que avançar nesse processo para que nós tenhamos o desenvolvimento de cursos de estrito senso, mestrado, doutorado. E eu até estava conversando com o professor hoje que me disse o seguinte, eu concordo com ele, para que nós tenhamos reconhecimento nacional, internacional, para que nós realmente sejamos reconhecidos no mundo da ciência, nós temos que promover curso de doutoramento, né? Nós temos que desenvolver pesquisa em alto nível. Então, é por isso que nós estamos aqui, é essa a nossa intenção. Nós temos, sim, as melhores das intenções, e é isso que a gente vai buscar, para que a UEA seja reconhecida nacional e internacionalmente, para que nós consigamos ter interlocução com outras universidades, para que nós tenhamos interlocução com pesquisadores do mundo todo, para que nós possamos desenvolver pesquisa de ponta que seja aplicada na vida não só do amazonense, né, não só do nortista, do brasileiro, mas que nós possamos desenvolver pesquisa que, de repente, pode ser aplicada no mundo todo. É verdade. É muito importante. Inclusive, na pandemia, nós vimos isso, né? Que houveram pesquisas desenvolvidas aqui que foram levadas ao Brasil afora. E isso daí é de grande competência dos grupos de estudo aí da UEA. Olha, um dos nossos seguidores fez uma pergunta no ao vivo pedindo a seguinte declaração. Se a UEA teria algum programa para alunos esportistas. O senhor sabe essa informação? Vamos lá. Hoje, são algumas questões que a gente tem que compreender o seguinte. A universidade, ela é nova. Sim. Né? Nós atingimos a nossa maioridade há 3 anos atrás. Né? Uhum. Então, nós estamos completando agora 21 anos. No Brasil, né, nós temos um modelo que não é sequer parecido com o modelo americano, né, em que as universidades, que são eminentemente privadas, elas oferecem bolsas para alunos esportistas. Tá? Então, hoje, a gente precisa ter um entendimento que são matrizes, né, diferentes, com eixos educacionais diferentes. Mas a UEA está caminhando num processo, tá, em que ela vai se consolidar. Nós temos hoje um curso de educação física regular, um curso de educação física que funciona na modalidade presencial mediada por tecnologia também, né, um curso especial, em que a gente começa a ter um olhar, né, em que nós podemos iniciar um processo de implementação de uma política de valorização desses alunos que são esportistas, tá? Para que eles se fixem na universidade, para que eles consigam cumprir com as suas obrigações acadêmicas, de igual sorte que eles conseguirão cumprir com as suas obrigações de atletas, né? Então, a gente precisa começar a desenvolver esse tipo de política dentro da universidade, e a gente conta, sim, com o apoio de um grupo estruturado do curso de Educação Física para que nós avancemos nesse processo. Nós ainda não temos um programa dessa natureza, tá? Mas nós já estamos com o nosso radar totalmente ligado para que nós comecemos esse processo de implementação desse tipo de política ao longo desses 4 anos. E você aí que é nosso seguidor, continue perguntando e fazendo seus questionamentos. Mas agora, a gente indo para outro assunto, aqui no Portal Convergente, a gente atua no ponto incomum da política. E nós temos esse compromisso de mostrar para o nosso seguidor, para o nosso leitor, que a política ela interfere em tudo. E, dentre isso, nós vamos entrar aí no assunto que vem sendo muito comentado e que é importante a gente pontuar, sobre a questão do IPI. E eu quero começar já trazendo um pouquinho aqui de introdução para o nosso seguidor compreender o porquê da importância da gente estar conversando, os impactos que a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, em 25%, além de prejudicar diretamente a Zona Franca de Manaus, também pode prejudicar a UEA. Nesse sentido, a médio prazo, as empresas do Polo Industrial de Manaus poderão deixar a região, o que resultaria em desemprego em massa. A UEA, hoje, ela recebe do Polo pelo menos 1% de faturamento anual, o que gira em torno aí de cerca de 400 milhões no ano, correto? Um pouquinho mais. Um pouquinho. Olha, até um ponto importante você saber, é um pouquinho mais. A gente quer entender como é investido esse dinheiro na UEA. Esse dinheiro é investido em todas as políticas da UEA. A UEA é mantida com esse recurso, oriundo do Polo Industrial de Manaus, né? Então, isso é para pagar professor, né, para a gente construir prédio, reformar prédio, equipar laboratórios, para que nós consigamos manter a Universidade do Estado do Amazonas, né? Então, esse recurso serve para isso. Aproximadamente 70% desse recurso, 80%, hoje está sendo comprometido com folha de pagamento, né, dos professores e técnicos administrativos. Só que o que acontece? Falando do IPI, especificamente falando.
Esse imposto, hoje na Zona Franca, ele é zero. Tá? E eu estou falando do IPI importação. Eu não tenho nenhum problema que a política do governo federal baixe o IPI nacional do que é produzido aqui no nosso país para gerar competitividade para os produtos nacionais. Até aí, zero problema. O problema é que, quando é baixado o IPI importação, o IPI inerente aos produtos que vêm do exterior, nós perdemos competitividade. Essa é a grande questão. Tá? Então, as empresas que trazem seus componentes para serem manufaturados aqui no nosso estado, elas vão começar a analisar, por que eu vou estar em um estado que tem todas aquelas dificuldades logísticas que nós estávamos falando ainda há pouco. As dificuldades logísticas para nós levarmos a educação para o interior, as dificuldades logísticas para que uma empresa escolha... É a mesma geografia que é para a gente, é para eles. Sim. Né? Então, assim, o custo do transporte para cá, para a nossa região, é bem maior. Concorda? Concordo. Então, o que acontece? A empresa vai parar e vai pensar, por que eu vou ter aqui, se, por exemplo, eu posso ter numa outra região do país? Primeira pergunta. Tá? Segunda, que eu acho que é a mais viável. Eles vão começar a analisar os custos, e a gente já teve uma discussão sobre isso com alguns tributaristas, e a gente analisou da seguinte forma: não é viável nem colocar em outro lugar do país. O que vai acontecer? Eles vão produzir numa matriz, talvez aqui na América Latina, e vão começar a exportar para o Brasil. Então, é um ataque não só à Zona Franca de Manaus. Né? Se você for analisar a minúcia, a miúde, né, é um ataque, inclusive, a toda a circulação de mercadoria importada aqui no Brasil, ou de produtos que poderiam estar sendo produzidos aqui e que seriam aí fonte de renda, né, pela tributação, fonte de renda pela circulação de recursos por meio do próprio pagamento de salário para os funcionários das indústrias, etc. e tal. Então, assim, é uma situação extremamente complicada, e isso causa um prejuízo não só à universidade. Aí eu faço o processo inverso. Não é um prejuízo da Zona Franca e a OEA. É um prejuízo a todo o estado do Amazonas, toda a região amazônica, tá? Que tem aqui esse modelo de desenvolvimento. Estava falando ainda há pouco sobre construir novos modelos. Sim. Nós precisamos, inclusive, desse modelo vigente para que nós tenhamos recursos para desenvolver novos modelos. Como é que eu vou desenvolver? Aí eu digo, como é que eu vou desenvolver pesquisa sem recurso? Não tem como. Os países desenvolvidos, eles captam pessoas no mundo todo para desenvolver pesquisa, oferecendo recurso, bolsas bem volumosas, dinheiro para financiamento de pesquisa. Tá? E aqui no Brasil, a gente sofre diversos ataques às universidades, diversos ataques às fundações de amparo à pesquisa, diversos ataques aos pesquisadores que vão ajudar o desenvolvimento econômico do país. Quando a gente fala em Zona Franca, mais uma vez, ataque à Zona Franca de Manaus, ataque ao modelo econômico criado na década de 70, que vem se mostrando extremamente importante para a nossa região, inclusive para a própria conservação da floresta. Tá? E, a partir daí, né, nós não vamos conseguir ter uma fonte de financiamento de recursos aqui, porque a gente não vai conseguir arrecadar, a gente não vai ter mais essas empresas aqui a médio prazo, tá? E aí a gente vai começar a prejudicar toda a economia do Estado, e aí eu volto, inclusive da universidade. E a gente não vai ter recurso para aplicar em pesquisa. E aí nós vamos ficar dependentes, aí vamos ser estados. Hoje, nós somos um estado superavitário, ou seja, o que vem de recurso da União para cá é menor daquilo que a gente manda de recurso via tributação para a União. Tá? É bem menor, inclusive. Nós vamos ser um estado deficitário nesse sentido. Nós somos um dos estados, tá, superavitários. Nós vamos ser um estado deficitário. Tá? Então, assim, é algo realmente preocupante. Tá? A população do estado do Amazonas precisa compreender isso. Nós precisamos nos unir em prol dessa causa. Os políticos têm que se unir em prol dessa causa. Tá? E a gente precisa avançar, porque esse é um ataque não só à Zona Franca, é um ataque ao povo amazonense, é um ataque ao Amazônida. Tá? Então a gente precisa olhar com isso com muita cautela, com muita serenidade, para que nós busquemos nos consolidar e cumprir inclusive com a própria Constituição Federal, né?
pelo menos com o prazo que está estabelecido na Constituição para o cumprimento aí da Zona Franca de Manaus. Essa era, inclusive, uma pergunta que eu ia realizar. Nós sabemos que a UEA ela tem um papel muito importante politicamente. Então, nesse sentido, a reitoria da UEA, a UEA como um todo, pretende tentar sensibilizar os deputados da ALEAN para tomar aí ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí que alguns senadores já entraram com uma ação, mas sabemos que é de maior, acho que maior sustentabilidade dos deputados estaduais do governo do estado realizar essa ADI. Existe alguma possibilidade da UEA tentar interferir de alguma forma? Bem, a gente não tem nem legitimidade constitucional para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, a universidade, né? Sim. Mas, assim, o próprio governo do estado ele já entrou com uma ação. Sim. Né? Nós somos do Poder Executivo, né? Então, o chefe do Poder Executivo, nosso governador, já entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para salvaguardar os nossos interesses aqui da região. Mas o que eu digo, é uma congregação de esforços. Não adianta o governador tentar sozinho, e aí uma pessoa, porque teve uma parceria com o governo, não é o momento de ficar sendo engenheiro de obra construída, apontando defeito. Né? É o momento de participar do processo de construção. É o momento de que, é o que eu digo, congregação de esforços. Todos devem congregar esforços. Não adianta meter, desculpa usar essa terminologia, 50 ações diretas de inconstitucionalidade. Mas todos devem reforçar, né, que essa ação que foi implementada pelo governo do estado, ela possa ser conduzida da melhor forma possível, inclusive não só juridicamente, né, mas também politicamente, para mostrar para todo o Brasil a importância da Zona Franca de Manaus, como modelo de desenvolvimento econômico e como garantia não só da sustentabilidade do povo, mas da sustentabilidade da floresta. Infelizmente, nós já estamos caminhando para a nossa finalização. Eu fico muito feliz com todas as colocações que foram realizadas aqui, porque essa é uma forma de propagar a educação, de propagar informação de qualidade e que realmente vai ajudar os nossos seguidores a entender um pouco mais do que está acontecendo, da importância de saber sobre a questão do IPI aqui no nosso estado, principalmente no Amazonas, como foi colocado em relação à Zona Franca. Mas, para nós irmos finalizando, para o senhor já fazer aí suas últimas colocações, gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para quem está nos acompanhando, para os acadêmicos da UEA que estão aqui deixando suas colaborações e para dizer um pouco sobre qual aí o seu principal objetivo nesse ano de 2022. Então, obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Gostaria de deixar como mensagem que a gente tem que se envolver mais com as coisas, né? A gente está, inclusive, sendo assistido por uma mídia social. Mas a gente não pode simplesmente ver uma mensagem, ver um texto, ver um comentário e, a partir dali, achar que a gente sabe muito de alguma coisa. É verdade. Né? Então, que isso aqui seja uma ferramenta de um processo de aprendizagem. Que essas discussões aqui, elas fomentem, né, que elas sejam uma formiguinha ali no pensamento, mas que nós não deixemos o principal, de ler. Nós temos que ler muito, nós temos que aprofundar a leitura e nós não podemos abandonar os livros. Seja o livro físico, seja o livro virtual, as pessoas precisam ler muito. Nós somos o povo, talvez, que menos lê. O brasileiro é um dos seres humanos que menos lê no planeta Terra. Tá? Então, nós precisamos ler muito, 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 muito mais. Então, eu sou um crítico disso. Né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas veem uma foto de alguém e já tiram uma conclusão precipitada sem entender os fatos. Leem uma única mensagem e já tiram conclusões precipitadas. Vem um comentário de uma outra pessoa e já tiram conclusões precipitadas. E assim, algumas pessoas são santificadas, outras são crucificadas, demonizadas, são alijadas de situações sociais, e isso é muito prejudicial para o nosso desenvolvimento como sociedade, para o nosso desenvolvimento econômico. Então, eu aproveito esse meio de comunicação para deixar como mensagem isso. Leia muito, estude muito, faça muita pesquisa para que os teus comentários realmente sejam comentários embasados, comentários aprofundados, e a partir daí a universidade também tem um papel muito grande, que nós temos esse papel de local da discussão, local do diálogo. E aí
vou além. O que é o diálogo? Né? Inclusive para o comunicador. O diálogo é isso. Alguém vem com uma tese, alguém vem com uma antítese, ou seja, uma antitese, uma antítese, não é? E a partir daí se forma uma síntese. Então, nós precisamos sim de pensamentos que divergem no todo ou em parte para a criação de um novo pensamento, e assim a gente vai evoluindo na construção do conhecimento. Então, o locus desse diálogo hoje tem sido a universidade, realmente do diálogo mais aprofundado, do diálogo mais qualificado. Então, se envolvam aí para os alunos da Universidade do Estado do Amazonas, se envolvam nesses diálogos mais técnicos, nesses diálogos mais aprofundados, que precisam de mais embasamento, e contem com o nosso apoio, com a nossa boa vontade, para que nós consigamos, juntos, mudar a realidade do nosso povo amazonense. Esse foi o Debate Político. Deixo aqui meu grande abraço para todos os nossos seguidores que estão nos acompanhando. Acompanhe as nossas redes sociais e logo mais essa live vai estar salva em todas as nossas plataformas. Então esse aqui foi mais um Debate Político. Também confiram, apenas lembrando aqui, o nosso Spotify, onde nós tivemos uma playlist muito interessante sobre a questão ali da ditadura militar, onde vocês podem estar acompanhando. O Convergente tem trago aí essa pauta também de cultura, de entretenimento, mas de entretenimento qualificado para vocês. Então confiram. E esse foi o Debate Político desta terça-feira. Um grande abraço a todos.